Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra. Que a tia Sara vai estar na escola, tá? Então a gente não vai ter aula aqui direto. Vou colocar o vídeo, prestem bastante atenção no vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as causas dessa Primeira Guerra Mundial. Até hoje, os estudiosos, né, os historiadores, eles estudam essas causas da Primeira Guerra Mundial porque são muito complexas, né? Porque a gente viu que surgiu um nacionalismo muito grande, uma exaltação, né, à pátria, à bandeira. Isso começou a existir a partir do século XIX e foi promovido pelas próprias guerras que tiveram, a Revolução Francesa, que exaltou, né, a bandeira francesa, que a gente via em todos os lugares, até que no Brasil chegou essa bandeira. Então houve uma exaltação mesmo ao nacionalismo. Sendo que esses países da Europa que saíram na corrida imperialista, praticamente todos eles eram países industrializados. E essa industrialização gerou muita riqueza, até que esse período ficou conhecido como Belle Époque. Foi uma época de muita cultura, muita arte, muita música, e eles viveram, esses países europeus, um boom econômico. O que é um boom? Uma explosão econômica. Inovação comercial, inovação em indústria, inovação tecnológica, né? Antes mesmo da guerra, os cientistas, eles já criavam para a guerra, né? Eles já desenvolviam tecnologias para a guerra, tá? Então, as causas dessa Primeira Guerra Mundial está no nacionalismo, na corrida imperialista devido a países que ficaram fora dessa partilha, principalmente do território africano, que era um território muito rico em minérios, principalmente minérios, como a gente viu, e era essencial para a indústria bélica, para a indústria civil, para tudo, tá? Essa matéria-prima do território africano era essencial. Então, a corrida imperialista, o nacionalismo, né, e o darwinismo social, guardem isso, darwinismo social. Foi uma doutrina criada por Charles Darwin, mas ela foi modificada de acordo com os positivistas, que diziam o seguinte: alguns povos são mais superiores que outros povos, são melhores, são mais fortes, têm mais cultura. Isso de acordo com o pensamento do darwinismo social. Então, tem povos que têm que ser controlados mesmo por outros povos, aqueles que têm uma superioridade. Isso dizia o darwinismo social. Então, colocava esses países da África, da Ásia, como inferiores aos países europeus. Isso foi um motivo para a guerra também, porque eles se achavam superiores, né? A França, a Inglaterra, eles se achavam superiores, a própria Alemanha, a Áustria-Hungria. Então, eles saíram aí à frente antes mesmo da guerra começar. Apesar de ter tido tratados para não haver essa guerra, foi inevitável. O estopim foi o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, que era sobrinho do rei, né, José. Então, ele foi assassinado por nacionalistas sérvios. A Sérvia pertencia à Áustria-Hungria, mas se sentia mais pertencente aí ao Império Otomano. Então, isso aí foram grupos nacionalistas que cometiam esses atentados, só que cometeram um atentado contra uma pessoa grande, né? Contra um conde, herdeiro de um trono. Então, aí os austro-húngaros foram a Sarajevo e pediram a retratação e culparam o povo de Sarajevo por esse atentado. Teve julgamentos, né? Esses rapazes pertencentes a esse grupo Mão Negra, eles foram julgados, eles foram condenados, tá? E aí a Rússia logo se voltou contra a Áustria-Hungria. Então, aí a Alemanha
A Alemanha incentivou a Áustria-Hungria a declarar guerra à Rússia, que estava se metendo entre a questão sérvia e austríaca aí do atentado. Então, quem começou a guerra foi a Alemanha, que declarou a guerra contra a Rússia. Logo depois, a França invadiu aí a Bélgica, região alemã, declarando guerra à Alemanha. E aí essa guerra ela se tornou primeiro um conflito europeu. Ela se concentrou primeiro na Europa. Depois ela foi se espalhando para a frente oriental, né? Para os outros países. Ela foi se espalhando. Então ela teve uma frente ocidental que ficou entre a Europa, a Itália, ali veio até a Espanha, né? Os países se envolveram ali, mais do centro europeu. E a frente oriental que ficou mais voltada para a Rússia. A Rússia estava numa situação muito difícil nesse período da Primeira Guerra Mundial, que foi entre 1914 e 1918. Sabe por quê? A Rússia estava vivendo uma própria revolução dentro do seu território, que foi a Revolução Russa. Os partidos políticos, os bolcheviques e os mencheviques, os próprios bolcheviques, eles estavam em guerra com o governo russo, que era do czar Nicolau II. Então, Nicolau II não sabia se ele controlava as disputas dentro do território dele, dos grupos socialistas tentando tomar o poder, esses grupos socialistas, ou se ele entrava na guerra. Bom, guiado por um religioso que tinha no governo dele ali, que ele só ouvia esse religioso, Rasputin, ele se envolveu então na Primeira Guerra Mundial, mas a Rússia não tinha condições de se envolver nessa guerra. Soldados estavam envolvidos em outra guerra, o próprio exército vermelho aí do Nicolau II abandonou a Primeira Guerra Mundial, eles saíram aí, deixando Nicolau II sem o exército, então foi um fiasco a participação da Rússia. Em 1917, a Rússia saiu da Tríplice Entente aí. Então nós tínhamos a Tríplice Aliança, que logo assim depois da morte do arquiduque e esses ataques aí iniciados pela Alemanha e pela França, já havia se formado as alianças da Tríplice Aliança, que foi a Alemanha, a Áustria-Hungria, a Itália, tá? Eles formaram a Tríplice Aliança, os declarantes da guerra, e a Tríplice Entente, que foi a França, a Inglaterra. Lógico que outros países foram entrando, né? Aliando-se a eles. Mas os mais importantes dessa Tríplice Entente aí foi a Inglaterra, foi a França, tá? Os principais declarantes e a Rússia dessa guerra. Em 1917, nós tivemos um fato interessante aí, que a Rússia então se retirou e quem entrou para a Tríplice Entente não perder aí, os Estados Unidos então assumiu a guerra. Aí nós vamos começar a ouvir falar dos Estados Unidos então, nesse período da guerra que entrou já quando a Tríplice Aliança estava exaurida, né? Porque, como eu falei hoje com vocês na aula, né, mandei o áudio para vocês, a guerra de movimento, ela foi iniciada pela Tríplice Aliança, a guerra de movimento, atacando sorrateiramente os russos primeiramente, a França com a guerra de movimento atacando a Bélgica aí, mas essa guerra de movimento não deu certo, porque nem sempre dava certo, estavam morrendo muitos soldados. Então eles resolveram fazer um tipo de guerra diferente, que seria a guerra de trincheira, uma tática diferente de guerra. Na guerra de trincheiras, então, eles cavavam essas valas e ali dentro eles viviam por um longo período dentro dessas trincheiras, tentando pegar o inimigo sorrateiramente, né? Eles tentavam utilizando bombas, utilizando metralhadoras, né? Utilizando a guerra relâmpago, atacando na calada da noite. Então eles tentaram resolver e ganhar a guerra dessa forma.
Bom, nós vamos ouvir muitas histórias ainda dessa Primeira Guerra Mundial. O importante é vocês guardarem as causas dessa guerra, que foram muitas e são estudadas até hoje, né? Vários tratados foram tentados aí, o de Brest-Litovsk, no qual a Rússia se retirou da Primeira Guerra, foi um tratado. Depois, o Tratado de Versalhes, em 1919, logo depois da guerra, ele impôs, né, já que a Alemanha ela se declarou, entregou os pontos, né, levantou a bandeira de que tinha sido vencida nessa guerra. Então, logo depois da guerra, as consequências dessa guerra foram mais graves para a Alemanha, logicamente. A Alemanha perdeu territórios, então todo foi reformulado, né? O mapa perdeu regiões, foi reformulado todo esse mapa aí, dividido novamente os territórios sob possessão que a Alemanha havia conquistado, foi devolvido para a França, no caso, né? Alsácia-Lorena, uma região da Renânia que foi conquistada também, para o território russo. Foi devolvido, então. O Império Otomano perdeu regiões, então nós tivemos, eu vou mandar o mapa para vocês, nós tivemos uma remodelação desse mapa europeu aí e parte da África também. Do território africano foi redividido, então, tá, gente? Então, importante essas consequências, porque pesou mais sobre a Alemanha mesmo. A Alemanha teve que pagar alta indenização, ficou proibida de se armar, tá? Ficou proibida de pesquisas sobre armamentos, pesquisas científicas, só podia ter um exército de 100 mil homens, tá? Então, para a Alemanha, ela se sentiu prejudicada. Guardem isso, porque aí está a causa dessa euforia que os alemães passaram a ter, dessa perseguição com relação à Tríplice Entente, que os havia vencido aí na Primeira Guerra Mundial, vai ser a causa da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, deu para vocês guardarem as causas e as consequências dessa guerra? Pois é. Então, a guerra, ela trouxe muitas inovações tecnológicas, como eu falei com vocês, e surgiu aí uma grande potência que até então a gente não ouvia muito falar no cenário do imperialismo, que seria os Estados Unidos, então, que entrou no cenário da guerra aí ao final da Primeira Guerra Mundial, né? Ele entrou para decidir a guerra, aí foi o diferencial dos Estados Unidos. Quantos países estavam envolvidos nesse conflito mundial que os desgastou profundamente os seus recursos? Os Estados Unidos produziu a sua indústria de guerra, desenvolveu. Eles trabalharam nessa indústria de guerra para abastecer os países, já que eles faziam parte também, deram um apoio à Tríplice Entente. A Inglaterra, a França, a Rússia, os Estados Unidos entrou então. Tá? Os outros países aí, Japão, China, eles ficaram, o Japão, né, o Império Otomano, eles ficaram na surdina, eles ficaram quietinhos, Espanha, Portugal, esperando para ver de qual lado eles iriam entrar nessa guerra. Por exemplo, o caso do Brasil. Vamos ver o caso do Brasil. Os Estados Unidos entrou do lado da Tríplice Entente para decidir essa guerra, os abastecendo aí com tudo que fosse possível. Quando a Rússia saiu, ele falou, não, a Tríplice Entente não vai perder a guerra, nós vamos entrar. Então, eles entraram com fôlego, fortalecidos, e aí eles foram o diferencial nessa Primeira Guerra Mundial aí, porque senão a Alemanha poderia até ter vencido a guerra, não sabemos. O Brasil teve uma participação pequena na Primeira Guerra Mundial, porque o Brasil teve que tomar o seu lado, sim, teve que decidir em qual lado estava. Nessa época, a gente estava no período da Primeira República, tendo revoltas também internas aqui no Brasil, né, por causa da República Oligárquica. Porém, o Brasil mandou um navio, né, para a África para lutar. Esse navio foi bombardeado pela Alemanha e foi afundado, tá bom? Então, o Brasil não teve uma participação efetiva na Primeira Guerra Mundial, mas ele deu apoio
aí aos aliados em troca de empréstimos, tá bom? Bom, então vocês guardaram esse primeiro momento aí, da Primeira Guerra se encerrou com o Tratado de Versalhes, e logo aí depois surgiu a Liga das Nações aí, e essa Liga das Nações, ela vai cuidar dessa paz, né, que vai ser um assombro. Agora, a partir da Primeira Guerra, sempre vai haver o medo de acontecer um novo conflito mundial aí. Então, a Liga das Nações, ela é o mesmo papel da ONU. Ela surgiu antes da ONU e foi remodelada e acabou se transformando depois em Organização das Nações Unidas a partir da Segunda Guerra Mundial aí, né? Agora, as tecnologias de guerra, eu pedi para vocês pesquisarem e mandarem para mim. Tecnologias de guerra, a gente viu, foi criado o raio-x, a radioatividade foi usada de forma negativa, né? Mas foi usada também numa máquina que hoje é essencial na área da saúde. Então, uma tecnologia ruim, mas foi usada para um lado positivo, né? As máscaras de gás, o gás cloro, que queimava o corpo todo, foi um gás muito, muito utilizado na Primeira Guerra Mundial. O lança-chamas, né? Nas trincheiras eles utilizavam lança-chamas. Então, queimavam, né? Pegavam de surpresa e queimavam o corpo dos soldados. Aí nós tivemos os tanques de guerra, que não tiveram tanta eficácia na Primeira Guerra Mundial, mas foram reformulados na Segunda Guerra Mundial, se tornaram mais ágeis. Então nós tivemos vários inventos aí, a metralhadora, Primeira Guerra Mundial, e outros inventos que, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar e vão mandar aqui para mim, tá bom? Então assistam esse vídeo e mandem para a tia Sara a pesquisa de vocês sobre os inventos no período da Primeira Guerra Mundial. Muito obrigada, um beijo para vocês.